Irmãos, queridos obreiros, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Queiram estar assentados. Ao Senhor nosso Deus seja para sempre o nosso tributo de louvor. Só Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Eu quero tributar ao Senhor gratidão pelo privilégio de retornar ao estado do Mato Grosso do Sul, pela primeira vez aqui na cidade morena, capital Campo Grande, e poder servir a esta igreja, a este ministério. É uma alegria, um privilégio, sobretudo uma honra, poder falar a palavra de Deus. Quero dispensar honra e gratidão pela vida do pastor, presidente, pastor Oséias Viana. Cumprimentando-o, eu saúdo todo o ministério, os obreiros, aqueles que trabalham em prol da causa nobre e singular do Evangelho. Quero agradecer de uma forma especial na pessoa do pastor Oséias, pastor José Roberto, que carinhosamente nos recepcionou ali no aeroporto e tem cuidado de nós, e cuidado muito bem, diga-se de passagem. Deus abençoe de uma forma tremenda e especial também. Pastor Ricardo nos apanhou ali no hotel. Deus continue abençoando o senhor, seu ministério. Quantos querem ouvir uma palavra, diga amém. Eu confesso aos irmãos que eu tinha uma outra palavra em mente para esta noite, mas profeta de Deus não fala o que quer, profeta de Deus prega o que Deus manda. E eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 20. Depois do culto, Deus tem nos dado graça para escrever alguns livros. Estará à disposição dos irmãos ali 3 lançamentos. Eu trouxe aqui 2 livros sobre pregação. O Discurso de Pedro, uma análise homilética do sermão que ganhou 3.000 almas. São segredos do pregador e da pregação que ganhou 3.000 almas para Jesus, e como aplicar esses segredos na hora que você for pregar ou falar a palavra de Deus para alguém. Deus nos deu graça para, à luz da homilética, discorrer acerca da primeira pregação pentecostal. Homilética é o campo da teologia disciplinar que estuda a arte da pregação. Pregação é considerada uma arte porque envolve comunicação, oratória e retórica. Porém, eu tenho dito que pregação é a única arte que não faz de quem a pratica um artista. Pregadores não são artistas. Pregadores são profetas e profetisas da palavra de Deus, servos e servas do Senhor. Então aqui você vai discorrer acerca da pregação de Pedro. E eu separei aqui alguns tópicos, cito rapidamente: se preparando na oração. Eu posso orar sem pregar, mas eu não posso pregar sem orar. Se eu quiser falar de Deus para os homens, primeiro eu tenho que falar dos homens para Deus. É inadmissível que um pregador assuma uma tribuna para pregar sem antes ter estado em oração. A oração é a lenha sobre o qual arde o fogo do Espírito Santo. Bancos sem oração fazem púlpitos sem poder. A postura do pregador, a voz do pregador e a tonalidade da pregação
como atrair a atenção dos ouvintes, coragem e intrepidez. O pregador não tem que se preocupar se a igreja vai gostar. Ele tem que se preocupar se a igreja vai entender a mensagem. Como anunciar o texto, como ler o texto e como pregar o texto. Pregação cristocêntrica. Como colocar Cristo em qualquer sermão, independentemente do texto que você leu. Como glorificar a Deus através da pregação. Como explicar a Bíblia usando a própria Bíblia. E como aplicar o texto e atingir o melhor resultado de um sermão. São lições extraídas da primeira pregação pentecostal. Também sobre pregação eu tenho o livro A Pregação de Jonas, uma análise do sermão mais breve da história. Jonas foi o pregador que pregou o mais breve sermão de toda a história. A pregação de Jonas no hebraico só tinha 5 palavras. Jonas não queria que ninguém se convertesse, mas todo mundo se converteu. Às vezes a gente prega, quer que todo mundo se converta e ninguém se converte. Jonas pregou, não queria que ninguém se convertesse e todo mundo se converteu. Por quê? Porque o pregador não administra o resultado da sua pregação. O pregador prega e é Deus quem cuida do resultado. O semeador semeia e é Deus quem colhe a semente. Então, só se preocupe em pregar e Deus cuidará do resultado da sua pregação. Este aqui escrevi junto com a minha esposa, Marta ou Maria, por que escolher uma se você pode ser o melhor das duas? Marta ou Maria, por que escolher uma se você pode ser o melhor das duas? Este livro é sobre servir como Marta e adorar como Maria. Um livro é 30, 2 livros 50, 3 livros 60. Tem o Pix, depois do culto você passa ali, adquira o nosso material. Sem mais delongas, quantos querem ouvir a palavra, diga amém. Amém. Atos capítulo 1, verso 20, assim diz o texto sagrado. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, diga forte, todo o tempo, desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, diga forte, e Matias. E orando disseram, diga forte, orando. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos agora qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, diga forte, sortes. E a sorte recaiu sobre Matias, diga recaiu, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos, e você diz amém. Queridos, são muitos os argumentos contrários à escolha de Matias. São muitos aqueles que ousam discordar do apostolado deste homem chamado Matias, cuja história da sua escolha ministerial está relatada nos versículos que nós acabamos de ler. Vou citar apenas alguns argumentos que comumente são usados contra a chamada, a escolha, o ministério e o apostolado de Matias. E talvez o primeiro destes argumentos seja que Pedro
não deveria ter tomado a iniciativa de escolher ou de promover uma eleição para escolher um apóstolo para o lugar de Judas. Alguém vai dizer que Pedro não deveria ter tomado essa atitude, que Pedro não deveria ter tomado essa iniciativa. Porém, aqueles que assim afirmam, parecem por algum instante se esquecer das palavras de Jesus ao próprio Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18 ao 19, quando Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus está dizendo claramente a Pedro que ele estava recebendo uma autoridade, um poder das chaves, para abrir e para fechar, para ligar e desligar. Aqueles que afirmam que Pedro não deveria ter tomado a iniciativa de levantar um 12º obreiro para preencher a vaga de Judas, também parece se esquecer das palavras do próprio Jesus ao próprio Pedro, em João capítulo 21, do 15 ao 17, quando Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, respondeu Pedro, ao que Jesus lhe disse: então apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro foi ordenado ao ministério pastoral pelo próprio Cristo, como o primeiro pastor da igreja. E eu te pergunto, qual é o pastor que não tem autoridade, autonomia, para juntamente com a igreja, promover a escolha de alguém para desenvolver um ministério no trabalho do Senhor? Logo, o argumento de que Pedro não deveria ter tomado essa iniciativa cai por terra. A iniciativa de Pedro é legítima, visto que Jesus lhe deu a chave, visto que Jesus lhe ordenou como pastor da igreja. Mas há um segundo argumento, contrário à escolha de Matias. Alguém vai dizer que Pedro e os demais apóstolos deveriam ter esperado o Espírito Santo descer antes de tomar qualquer atitude ou administração no contexto ministerial do colégio apostólico. Eles deveriam ter esperado o Espírito Santo descer. Estes que afirmam que Pedro deveriam ter, e os demais apóstolos deveriam ter esperado o Espírito Santo descer, parecem se esquecer de que eles já tinham o Espírito Santo. Ou você vai dizer que alguém não tem o Espírito Santo só porque não fala em línguas? Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, eles receberam o poder do Espírito Santo, mas eles já tinham a pessoa do Espírito Santo. Já eram dirigidos pelo Espírito Santo, já eram guiados pelo Espírito Santo. Porque quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz em João capítulo 20, 21 ao 23, que estando os discípulos em uma casa com as portas fechadas, Jesus surgiu no meio deles. Jesus não atravessou porta nem parede, ele apareceu dentro da casa.
E disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E soprando sobre eles disse: recebei o Espírito Santo. Então ele já tinha o Espírito Santo. Quando Pedro toma a iniciativa que tomou, não o tomou por conta própria, mas estava sendo dirigido, empurrado, impulsionado pelo Espírito Santo que ele tinha. Mas há um terceiro argumento, contrário à escolha de Matias. E o terceiro argumento, contrário à escolha de Matias, é que no coração de Deus, Paulo é que deveria ser o 12º apóstolo. Nada mais longe da verdade. O próprio apóstolo Paulo reconhece que o seu ministério é um ministério à parte dos 12. Ele disse a Pedro: foi confiado o ministério da circuncisão, ou seja, os judeus, mas a mim o ministério da incircuncisão, isto é, os gentios. Paulo é uma espécie de 13º apóstolo. Ele é o apóstolo dos gentios. Jesus escolheu 12, porque os 12 tem a ver com as 12 tribos. Mas o apostolado de Paulo nada tem a ver com as 12 tribos. Deus deu para ele coisas muito maiores. Deus deu os gentios. De maneira que alguém chega ao cúmulo de dizer que o 12º apóstolo no coração de Deus não é Matias, e sim Paulo, e que quem escolheu Paulo foi o próprio Espírito Santo, em Atos 13. Aí eu vou ter que dizer que se Atos 13, verso 1, 2 e 3, foi a escolha do 12º apóstolo, temos dois problemas. Primeiro, o Espírito Santo ali não escolheu um, escolheu 2. E se fosse para escolher um ali, não seria Paulo, seria Barnabé. Que o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo. Saulo ficaria de fora de qualquer jeito. Então o 12º apóstolo não pode ser Paulo. Eu tenho inúmeros textos aqui que eu posso apresentar para os irmãos em outra oportunidade, que provam que o apostolado de Paulo é um apostolado à parte do colégio apostólico dos 12, do grupo dos 12. Mas ainda há um quarto argumento, contrário à escolha de Matias, ao ministério de Matias, ao apostolado de Matias. E este quarto argumento é que a escolha de Matias foi simplesmente uma questão de sorte. Alguém vai dizer que foi sorte. Você está onde está por sorte. Você ocupa no reino, no ministério, a posição que você ocupa porque você teve sorte. Mas eu quero ser um advogado de Matias essa noite, pastor Ricardo. E eu vim dizer que não foi simplesmente sorte. Diga para alguém que está ao seu lado: não foi simplesmente sorte. Diga. Diga para esse obreiro, para essa irmã que está do seu lado, assim: não foi simplesmente sorte. Porque talvez eu estou pregando para alguém hoje à noite, que alguém duvida da sua chamada, duvida do seu ministério, e diz que não foi Deus que te escolheu, não foi Deus que te colocou, não foi Deus quem te chamou, não foi Deus quem te colocou, e você está onde está por sorte. Mas eu vim dizer esta noite: Deus marcou hoje para defender a sua chamada, para defender o seu ministério, para defender a unção que Ele derramou sobre a sua vida. E o tema da minha mensagem esta noite é: não foi simplesmente sorte. E o meu primeiro argumento
como advogado de Matias, nesta noite, se o pastor Ricardo deixar. Meu primeiro argumento, como advogado de Matias esta noite, está no verso de número 21. Por que Matias foi escolhido? Porque foi levantado, porque foi consagrado, porque foi ordenado. Primeiro motivo, verso 21, porque era necessário. Havia uma necessidade, porque o obreiro não é escolhido para fazer número, para enfeitar púlpito, ou para esquentar cadeira de altar. O obreiro é escolhido devido à necessidade da obra. Havia uma necessidade. Muitos, equivocadamente, acham que Pedro está falando que era necessário ter andado com Jesus, que era necessário ter visto Jesus ser batizado, que era necessário ter Jesus ser assunto aos céus. Não é isso que Pedro está falando. Esse negócio de estar conosco desde o batismo de João até o dia que foi levado às alturas, isso são pré-requisitos básicos para fazer parte do colégio apostólico. São pré-requisitos básicos para substituir Judas no grupo dos 12. O que Pedro está dizendo que era necessário é que um destes, que preenchesse esses pré-requisitos básicos, se tornasse com os 11 testemunha da ressurreição de Jesus. Por quê? Tem vários motivos, vou dar só 2. Em Pentecostes, 12 homens deveriam dar testemunho às 12 tribos de Israel. Era costume. Ou seja, qualquer tese, qualquer testemunho, qualquer pregação tinha que ser ratificada por 12 homens. Não podia ser 11. Então, se no dia de Pentecostes Pedro iria pregar que Jesus ressuscitou, ele precisaria de mais 11, para que 12 homens testemunhassem às 12 tribos de Israel que Jesus estava vivo. Então, para que a pregação de Pedro tivesse aceitabilidade nas 12 tribos de Israel, 12 homens teriam que ratificá-la. Por isso que o texto diz no verso 14, que Pedro se levantou com os 11. Então havia uma necessidade de que um 12º apóstolo fosse levantado, antes que Pedro testemunhasse às 12 tribos de Israel de que Jesus havia ressuscitado. Segundo, eram necessários 12 homens para se assentar em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Terceiro, era necessário que o 12º fundamento fosse lançado antes que a igreja fosse inaugurada. Porque a Bíblia compara a igreja como um edifício, um prédio. E deste prédio nós somos as pedras vivas. Deste prédio, Cristo é a pedra principal. E deste prédio chamado igreja, os 12 apóstolos são os 12 fundamentos. Então o Espírito Santo ia descer para inaugurar a igreja. Mas a igreja não poderia ser inaugurada sem que o 12º fundamento fosse lançado. Então no dia de Pentecostes,
não tinha 12 fundamentos, só tinha 11. Então, havia uma necessidade que o 12º fundamento, que era o 12º apóstolo, fosse lançado antes que o Espírito Santo descesse, para que ele inaugurasse a igreja baseado, na pedra principal, que é Cristo, e nos 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos. Mais uma razão porque Paulo não pode ser, que a igreja foi inaugurada no capítulo 2. Paulo só aceitou Jesus no 9. Como é que você vai colocar uma sapata depois que o prédio já está lá em cima? Tem que ser antes. Então, Matias foi escolhido porque era necessário. Sabe por que você foi escolhido? Porque havia uma necessidade. Sabe por que Deus te levantou? Porque havia uma necessidade. Não é porque você é bom, super-homem, mulher maravilha, mas porque a obra precisava de alguém e Deus escolheu você. Diga: eu fui escolhido porque havia uma necessidade e eu me encaixava nesta necessidade. Jesus está chegando em Betânia, chegando em Jerusalém. Aí ele passa por Betânia e diz: entra aí nessa aldeia e vocês vão achar um jumentinho preso, solta ele. E se alguém reclamar que está soltando o jumentinho, diga: o Senhor precisa dele. Assim era eu e você. Estávamos presos no tronco do pecado. Orabaia, xaracaio. Mas Jesus foi lá e te soltou. Jesus foi lá e me libertou. E quando alguém foi reclamar, ele disse: a obra precisa dele, o ministério precisa dele. Porque Deus é assim. Se o doutor não quer, se a doutora não quer, se o grande não quer, ele vai lá e salva o drogado, o viciado, o traficante e traz para a sua obra, porque a obra precisa dele. Matias foi escolhido porque era necessário. Existem atitudes que a gente toma que a gente não quer, mas a gente toma porque é necessário. Existem lugares que nós ocupamos que nós não queremos, mas nós estamos ali porque é necessário. Matias foi escolhido porque havia uma necessidade. Segundo argumento como advogado de Matias, versículo de número 21 ainda. O texto diz: é necessário, pois, vírgula. Aí vem os pré-requisitos dos homens que estiveram conosco. Quando? Não ouvi. Quando? Todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Desde o primeiro culto, batismo de João, até a última cruzada, quando ele foi elevado às alturas. Matias foi escolhido porque não perdia culto. Matias foi escolhido porque não pedia cruzada. Matias foi escolhido porque não perdia reunião de obreiro. Matias foi escolhido porque não perdia evangelismo. Matias foi escolhido porque ele estava com eles todo o tempo. Qual é o pastor que vai levantar um obreiro que não é constante, que não aparece, que você chama, ele não vem? Você marca uma reunião, ele não aparece. Marca o evangelismo, ele falta.
Você não pode contar com ele. Aí você acha que Pedro estava errado em dizer que tinha que ser alguém que tivesse estado com ele o tempo todo? Ou você vai levantar um obreiro que não aparece, que não tem compromisso, que não bate cartão na igreja? Você vai levantar um domingueiro? Matias foi escolhido porque Matias era um obreiro constante. Pedro está dizendo: vamos levantar alguém aqui, mas tem que ser alguém constante. Tem que ser alguém que não tenha perdido nenhum culto, nenhum ensino, nenhuma cruzada, nenhum evangelismo, nenhum milagre. Tem que ser alguém constante. Sabe o que é pior, pastor Oséias? É que de 120 membros, só 2 eram constantes. De 120 membros, só 2 eram ponta firme. Só 2 haviam estado com eles todo o tempo. Durante esses 3 anos e meio, Matias não faltou um culto, não faltou uma reunião, uma escola dominical, uma consagração, um evangelismo. Matias era um obreiro constante, porque o segredo para ser escolhido é ser constante. Oracala chorabassoracai. Sabe o que é tremendo? É que até então ninguém conhecia Matias, mas ele estava lá. Você lê o evangelho de Mateus inteiro, Mateus não cita Matias, mas Matias estava lá. Aí vem Marcos conta a história de Jesus desde o batismo até a ascensão. Não conta o nome de Matias, mas Matias estava lá. Aí vem Lucas, também conta toda a história do ministério e nem apresenta Matias, mas Matias estava lá. Aí vem João, também não cita Matias, mas Matias estava lá, porque o obreiro Matias não quer saber se vai ter oportunidade, não quer saber se vai ser apresentado, se vai sentar no altar. O obreiro Matias, ele quer estar lá, ele quer estar lá, ele quer estar lá, ele quer estar lá, ele quer estar lá. Ninguém te dá oportunidade, mas você está lá. Ninguém fala teu nome, mas você está lá. Ninguém te apresenta, mas você está lá. Vai chegar um dia, Matias, vai passar Mateus, vai passar Marcos, vai passar Lucas e vai passar João, mas de Atos 1 não passa. Saiu. Vai chegar um dia que vai chover canivete em Campo Grande. O pregador vai faltar, o evangelista não vai conseguir vir, o presbítero vai ligar e vai justificar, o pastor vai olhar para o plenário e você vai estar lá, você vai estar lá, você vai estar lá, você vai estar lá. Quem prega é você, quem lidera é você, quem ensina é você, quem rege é você, quem canta é você, quem toca é você. Quem está entendendo essa palavra? Matias foi escolhido porque ele era um obreiro constante. Quando Jesus foi batizado por João, Matias estava lá. Quando Jesus pregou o sermão da montanha, Matias estava lá. Quando curou o paralítico de Cafarnaum, Matias estava lá. Quando curou a mulher do fluxo de sangue, Matias estava lá. Quando expulsou o demônio do Gadareno, Matias estava lá. Quando ele curou o homem da mão mirada, Matias estava lá. Quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, Matias estava lá. Quando pregou o sermão profético, Matias estava lá. Quando entrou em Jerusalém montado no jumentil, Matias estava lá. Quando ele morreu, ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus apareceu aos 12. Como que Jesus apareceu aos 12? Se Judas já tinha morrido, é porque Matias já estava lá.
No dia de Pentecoste, 380 faltaram, mas Matias não faltou. Matias estava lá, Matias estava lá, Matias estava lá, Matias estava lá. Dê um toque nesse crente do seu lado e diga: quando o teu pastor precisar de você, você vai estar lá. Quando o teu líder precisar de você, você vai estar lá. Quando o líder de missões marcar uma cruzada, o evangelho, você vai estar lá. Obreiro Matias é obreiro constante. Portanto, meus irmãos, continuem firmes, continuem constantes, porque a sua constância não é vão no Senhor. Sua hora vai chegar, seu dia vai chegar, seu culto vai chegar. Terceiro, versículo 23. Propuseram dois. Quantos? Vai vendo. Primeiro, José, sobrenome Barsabás, cognominado Justo. Então, primeira opção, José, aquele que acrescenta. Camarada era bom. Sobrenome Barsabás, filho de Sabás. Não sei quem era esse Sabás, só sei que Sabás significa sábado. Cognominado Justo. O cara tem nome, sobrenome e cognome. O cara era bom. E quem mais? Matias. Ô Pedro, tem um camarada bom aqui. É mesmo? É. Quem? José. Barsabás, o justo. Só ele? Não, tem um tal de Matias aí também. Matias não era o favorito. Disputando com ele tinha José, Barsabás, o justo. Ele não era a primeira opção. Ele não era o melhor. Ele não era o mais capaz. Aos olhos humanos, Matias não era o favorito. Se dependesse de um homem, não era Matias, era José, era o Barsabás, era o justo. Mas Deus escolheu Matias, porque Deus é especialista em escolher quem o homem não escolheria, em levantar quem ninguém jamais levantaria, em investir em quem ninguém jamais investiria. Tem gente que está pensando que está aí porque era o melhor, porque era a última bolacha do pacote, porque era o gás da última Coca-Cola do deserto. Ei, tinha gente melhor do que você, mais capaz do que você. Mas Deus gostou de você. Deus foi com a tua cara. Deus escolheu você. E sabe por que Deus te escolheu? Não é porque você era o melhor, é porque Deus escolhe o pior mesmo. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele escolhe as coisas desprezadas para confundir os sábios.
Quantos estão entendendo essa palavra? Joga a tua mão lá em cima, dê um brabo de glória a Deus, porque Deus te escolheu. Tu era o último da fila, tu era a última opção, tu era o menos capaz, tu era o menos sábio, tinha gente melhor do que você, mas Deus escolheu você. Aí alguém vai dizer que Matias é um obreiro escolhido pelos apóstolos. Irmão, se fosse os apóstolos, não seria Matias. Parece que vejo os 11 discutindo. Rapaz, não tem comparação. Ó José, ó Matias. Se dependesse de Pedro, era José, Tiago, João, Natanael, Filipe, era José. Mas Deus escolheu Matias. Porque às vezes Deus escolhe quem ninguém quer escolher. Deus levanta quem ninguém quer levantar. Deus investe em quem ninguém quer investir. Tinha gente melhor do que eu, mas a graça dele me escolheu. A graça dele te abraçou. Quantos foram levantados pela graça, escolhidos pela graça? Matias não era o favorito. O favorito era José. Por vias normais, Matias jamais seria apóstolo. Mas Deus resolveu escolher Matias. Quarto, versículo de número 24. O texto diz: e orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração. A gente conhece o currículo, mas o Senhor conhece o coração. A gente conhece a formação, mas o Senhor conhece o coração. Mostra-nos agora, Pastor Paulo, qual dos dois, não nós, mas tu, tens escolhido. Gostam de falar que lançaram sorte, mas esquecem de dizer que antes de lançar sorte, eles oraram. Obreiro Matias é obreiro escolhido debaixo de oração. Parece que vejo os 11 discutindo em reunião ministerial. Pedro, bora consagrar José. Pedro diz: vamos orar. Consagra logo o homem, rapaz. Vamos orar. Mas não tem comparação. Olha o currículo de José e olha o currículo de Matias. Não tem comparação. Bora consagrar logo José. Vamos orar. A gente conhece por fora, Deus conhece por dentro. A gente vê a oratória, o canudo, o diploma, a formatura, formação, o currículo. Deus conhece o coração dos dois. Vamos orar. Obreiro Matias é obreiro escolhido debaixo de oração. Eu ainda creio que existem pastores que não pintam uma parede da igreja sem orar primeiro. Dê um toque nesse obreiro do seu lado e diga assim: tem alguém orando por você? Diga, tem alguém orando para Deus confirmar sua chamada? Tem alguém orando para Deus confirmar seu ministério?
Você não sabe, mas alguém está se citando na oração. O seu nome está sendo mencionado diuturnamente na sala do trono. Quem crê que tem alguém orando por você, tem alguém orando ao teu respeito. Obreiro Matias não é obreiro escolhido por amizade, é obreiro escolhido por oração. Obreiro Matias não é obreiro escolhido pelo terno, pela gravata, pela oratória, pela afinidade ou pelo grau de parentesco. Não, obreiro Matias é obreiro escolhido debaixo de oração. Quem crê que Deus ainda tem homens escolhidos debaixo de oração? Você está aí porque alguém orou por você, porque alguém orou para Deus confirmar a sua chamada. Oração é a chave que abre o céu e fecha o céu. Que abre o céu não é pregação, que abre o céu não é revelação, que abre o céu não é showzão, que abre o céu não é louvorzão, que abre o céu é oração. Vamos orar. E eles oraram dizendo: quem crê que Deus ainda responde a oração? Eles oraram: Tu, Senhor, que conheces o coração dos dois, revela-nos, mostra qual dos dois Tu tens escolhido. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que eu não sei quem é: quem te escolheu não foi o homem, quem te escolheu foi Deus. Quem te levantou não foi o homem, quem te levantou foi Deus. Quem te ungiu não foi o homem, quem te separou foi Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Só quem crê que quem te levantou foi Deus, levante a mão e dê um brado de glória ao Senhor esta noite. Quem te escolheu foi Deus. Eles oraram e Deus respondeu a oração. Não importa a forma que Deus mostrou, o importante é que Deus mostrou. Quinto, caminhando para a conclusão, versículo de número 25. A partir do 24, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga. Diga forte: vaga. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou. Diga forte: indo para o seu próprio lugar. O texto está dizendo que quando Judas se desviou, ele foi para o seu próprio lugar. Sabe o que isso quer dizer? O lugar de Judas nunca foi no colégio apostólico. Ele era o intruso. Jesus disse: não vos escolhi, número de 12, um de vós é o diabo. Em oração ele disse: Pai, dos que me destes, nenhum se perdeu, somente aquele que já era filho da perdição. Dos 12, o único que não era galileu era Judas. Ele era de Quiriate, ele veio da Judeia. Dos 12, 11 foram escolhidos por critérios próprios de Jesus.
A tradição diz que Judas se ofereceu. E com base no seu oferecimento é que Jesus o escolheu. Então o critério pelo qual Jesus escolheu Judas foi diferente pelo critério pelo qual escolheu os outros 11. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Quando Judas se desviou, ele foi para o seu próprio lugar. Quer dizer que o lugar dele nunca foi no colégio apostólico. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Não foi Matias que entrou no lugar de Judas. Era Judas que estava no lugar de Matias. Não se preocupe se tem um Judas no teu lugar. Na hora certa a máscara dele cai. E aquilo que é teu e ninguém vai tomar de você. Deixa o Judas fazer a obra dele. Lá na frente ele quebra a cara. Ele vai para o seu próprio lugar. E Deus coloca Matias. O lugar de Judas não era no colégio apostólico. Parece que vejo Jesus escolhendo os 11. Pedro, vem. Tiago, vem. João, vem. André, vem. Natanael, vem. Filipe, vem. Quando ele olhou para Matias, que Matias estava lá, Judas se atravessou no meio e disse: escolhe eu. Aí Jesus: então vem você, Judas, que aí eu livro Pedro. Que um dos 12 tinha que trair. Pedro já tinha uma tendência a ser usado por Satanás. Satanás queria Pedro, mas aí Jesus ia perder Pedro. Aí disse: então vem o que já é ladrão mesmo. Vai para o inferno de qualquer jeito. Pode vir, Judas. E então Deus livrou Pedro de ser o traidor. Mas ele chegou perto. Mas ele nunca tirou os olhos de Matias. Porque aquilo que é teu vai chegar na tua mão na hora certa. Aquilo que é teu vai chegar na tua mão na hora que Deus quiser. Sexto, e eu encerro. Versículo 26. E os lançaram sortes. Diga sortes. A minha versão não diz sorte. Minha versão diz sortes. Está no plural. A minha versão não diz que a sorte recaiu. Ou melhor, não diz que a sorte caiu sobre Matias. A minha versão é muito próxima do original e diz que a sorte recaiu. Lançar sortes não é lançar uma vez só. Recair não é cair pela primeira vez. Não entendi, pastor? Lá vai. Eles pegaram um vaso. Pegaram 2 pedras. Em uma pedra escreveram: José Barsabás, o justo. Quase que não coube na pedra. Colocaram no vaso. Pegaram outra pedra, escreveram Matias. Jogou no vaso. Pedro pegou o vaso e começou a rolar o vaso. A palavra sorte significa rolar. As pedras vão rolar. E Pedro está orando, dizendo: revela, Senhor. Mostra, Senhor. Por mim é José, mas o Senhor conhece o coração. Revela. João falou que por ele também é José, mas o Senhor conhece por dentro. Mostra, Senhor. Revela, Senhor. Tira toda dúvida, Senhor. Vai, Senhor, revela, revela, mostra. Quando ele desemboca o vaso, caiu a primeira pedra. Quando ele pega Matias.
Aí teve gente que torceu o bico, virou a cara. Pedro, tu mexeu direito esse negócio aí, Pedro. Tu rolou direito essas pedras, Pedro. Não, não é possível. Não. Lança de novo. Lá vai Pedro, prega as 2 pedras de novo. Joga dentro do vaso. Confirma, Senhor. Confirma, Senhor. Revela, Deus. Mostra, Senhor, qual tu tens escolhido. Não deixa nenhuma dúvida, Pai. Agora é para valer, Jeová. Quando ele desemboca o vaso, primeira pedra, não tem jeito, é Matias mesmo. Obreiro Matias tem chamada confirmada. Deus marcou esta noite para confirmar a sua chamada. Deus marcou esta noite para confirmar teu ministério. Deus marcou esta noite para tirar toda a dúvida e para você sair daqui com a certeza de que quem te escolheu foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem te direcionou foi Deus. O texto diz que a sorte recaiu sobre Matias. Recaiu, quer dizer, caiu de novo. Caiu mais uma vez. Caiu uma vez mais. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que tem alguém orando para Deus confirmar teu ministério. E Deus vai confirmar seu ministério. Quem crê, levante a mão, dê um brado de glória a Deus esta noite. Conclusão: o camarada é constante, há uma necessidade, ele preenche os pré-requisitos básicos, ele não é o favorito, mas Deus escolheu o camarada. Oramos, lançamos sorte, caiu nele, lançamos de novo, caiu de novo. Agora é só consagrar, é isso? Agora é só colocar a mão, é isso? Agora é só oficializar, é isso? Não, o texto diz: sendo-lhe então votado. Algumas versões: e por voto comum. Ai, quem já foi em convenção sabe o que eu estou falando. Por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. O que é voto comum? Pedro pegou Matias. Vem cá, Matias. Colocou em frente à congregação 120 e disse: alguém tem alguma coisa contra? Está devendo alguém aí? Já passou cheque de fundo para alguém aí? Já comprou e não pagou de alguém aí? Já mexeu com mulher de alguém aí? Porque o obreiro Matias tem testemunho. Obreiro Matias é crente. Obreiro Matias é santo. Obreiro Matias é fiel a Deus e aos homens. Obreiro Matias não dá escândalo. Obreiro Matias compra e paga, dá cheque e cobre o cheque. Alguém tem alguma coisa contra? E como é que um presidente de convenção faz quando ele quer fazer uma votação de alguma coisa? Como é? Se alguém tem alguma coisa contra, algo que desabone a conduta moral desse homem, se manifeste. Ou seja, fique em pé. Sim ou não? Os que não tem nada contra, permaneçam
assentados. Parece que vejo Pedro pegando Matias. Alguém entendeu lá atrás? Alguém tem alguma coisa contra? Alguém tem algo para falar dele? Alguém tem alguma coisa que desabone a conduta dele? Ele está devendo a alguém aí? Passou cheque sem fundo, mexeu com a mulher de alguém? Se alguém tiver alguma coisa contra, fica em pé, se manifesta agora. Se não, permaneçam. De repente, veio do céu um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ninguém vai se levantar contra a sua chamada. Quem não gosta de você vai ter que ficar sentado. Quem não gosta de te ouvir pregar vai ter que ficar sentado. Quem não gosta de te ouvir cantar vai ter que ficar sentado, porque foi Deus quem te levantou, foi Deus quem te ungiu, foi Deus quem te consagrou, foi Deus quem capacitou. Quem crê que os teus inimigos vão ter que ficar sentados? Os teus perseguidores vão ter que ficar sentados. Aqueles que são contra a sua chamada vão ter que ficar sentados, porque você tem vida, você tem testemunho, você tem história. Matias foi escolhido porque ele era um obreiro fiel. Se coloque em pé. Como é que essa história termina? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos inclui quem? Matias. Matias também foi cheio do Espírito Santo. Ato contínuo. Matias é escolhido, o Espírito Santo desce. Se Matias não é escolhido, o Espírito Santo não tinha descido até hoje. Porque o 12º fundamento tinha que ser lançado para o Espírito Santo descer e inaugurar a igreja. Então, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes para inaugurar a igreja e para confirmar o ministério de Matias, enchendo e concedendo línguas estranhas. Se houver algum obreiro aqui que ainda não fala em línguas, o Espírito Santo vai te tomar aí agora em línguas estranhas. Se houver algum obreiro que há muito tempo não fala em línguas, o Espírito Santo vai te renovar em outras línguas aí agora. Os céus estão se abrindo neste momento sobre esta casa. Uma unção extraordinária está invadindo este ambiente. Cada metro quadrado desta casa está sendo invadido, impregnado, tomado pela glória, pela presença de Deus. A mesma glória que encheu o cenáculo está enchendo este templo de adoração agora. E aonde houver um obreiro Matias, seja cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo. Receba novas línguas aí agora. Fecha os olhos e abra a boca. Fecha os olhos e fala em línguas. Que eu saiba, obreiro tem que falar em línguas estranhas. Que eu saiba, pastor, evangelista, presbítero, tem que falar em línguas estranhas.
Obreiro que não fala em línguas está precisando ser renovado. Obreiro que não fala em línguas está precisando ser cheio. Obreiro que não fala em línguas está precisando de renovo. Aonde houver um obreiro Matias, receba uma labareda de fogo agora. Arachara calavara sorabahai. Beria soracanto rebaixando rebahai. Enche. Abre a boca e ora em língua. Abre a boca e sinta o poder do Espírito. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Doria sorabandoria saio. Do alto da cabeça, planta dos teus pés. Levante as suas mãos lá em cima. Receba a confirmação da tua chamada. Receba a confirmação do seu ministério. Como prova de que foi Deus quem te escolheu, receba a unção do Espírito agora. Seja cheio agora. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa Glória a Deus. ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Adore ao Senhor. Ó Espírito, desce sobre o teu povo, Senhor. Renova, Senhor, o ministério dos seus filhos. Enche-os, Senhor, da unção, da graça do teu Espírito. Sopra, Senhor, esse vento veemente. Sopra, Senhor, o vento impetuoso sobre a vida, o vento do teu Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Eu tenho certeza que você recebeu a palavra do Senhor com alegria em seu coração. Quantos querem agradecer a Deus pela vida do pastor Eliel Silva, podem dizer amém.